Olá, mais um dia de frequência cósmica e eu aqui com você, Juliana Gnâncio, terapeuta integrativa, trazendo mais um tema: quem se adapta melhor ao sistema, o inconsciente ou o espiritualizado? E hoje esse programa não é confortável, é proposital, porque existe um tipo de desconforto que não machuca ninguém, mas ele acorda. E por muito tempo a espiritualidade foi vendida como algo que acalma, que consola e que explica tudo. E não me entenda mal, acalmar é até importante, mas acalmar demais traz uma anestesia, uma sensação estranha, uma impressão bem bizarra. Então hoje eu não vou te perguntar se você acredita em alguma coisa. Eu vou te perguntar como que você vive depois daquilo em que você acredita. Porque existe uma diferença enorme entre ter consciência e apenas ter um discurso consistente. Existe uma diferença enorme entre despertar e aprender a se adaptar melhor ao mundo do jeito que ele está. E talvez a pergunta mais provocativa deste programa seja: quem se adapta melhor ao sistema? O inconsciente ou o espiritualizado? O inconsciente, ele sofre, ele reage, ele explode. Já o espiritualizado, mal integrado, ele respira fundo e ele aceita. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Quando a espiritualidade vira uma adaptação elegante a esse sistema. Bom, então vamos começar com uma verdade que incomoda. O sistema não tem medo da espiritualidade. Ele adora um certo tipo de espiritualidade. Aquela que não questiona nada, não confronta, não desloca nada do lugar. Aquela que ensina você a ficar em paz, mesmo quando tudo está estruturalmente errado, bagunçado, revirado. É uma espiritualidade educada, bem comportada e com vocabulário bem bonito. E é lógico, tudo absolutamente funcional para manter como está, sem mexer em nada. O inconsciente, ele dá trabalho, ele reclama, ele entra em crise, ele se revolta, ele quebra as coisas. Já o espiritualizado, acomodado, faz algo mais sofisticado. Ele se adapta com elegância. Ele não chama atenção, ele não fala da injustiça. Ele chama de cada um tem o seu nível de consciência. Ele não chama nem violência de violência, ele chama de prova de alma. E nem a exploração ele vai chamar de exploração, ele vai chamar de aprendizado. E assim tudo que funciona perfeitamente. Então repara como o discurso muda, mas a estrutura não. E é aqui que o cinismo ele precisa entrar com tudo. Quantas vezes você já ouviu ou já disse frases assim: isso não me afeta. Eu não vou entrar nessa energia. Eu escolho a paz. Enquanto isso, você continua no mesmo lugar, com as mesmas concessões, com os mesmos silêncios. E isso não é neutralidade, é adaptação. E o sistema agradece, porque ele não precisa mais oprimir diretamente. A própria pessoa vai se regulando. Ela se cala sozinha, ela se diminui sozinha, ela se convence sozinha de que tudo dá certo. É genial. A espiritualidade vira um amortecedor emocional e não uma força de transformação. E aqui tem a parte mais desconfortável desse texto. Porque existe uma espiritualidade que ensina a suportar tudo sem nunca perguntar por que suportar. Ela ensina aceitação, mas ela não ensina limite. Ela ensina perdão, mas ela não ensina posicionamento. Ela vai ensinar o amor, mas também não vai ensinar a dignidade. E o resultado? Pessoas muito evoluídas, vivendo vidas cada vez menores. Porque a consciência real, ela altera o comportamento. Ela muda as escolhas, ela muda relações, ela muda prioridade. E se nada disso muda, talvez não seja consciência. Talvez seja só um verniz. Sabe, aquela pinturinha básica que a gente coloca para brilhar? Isso, ele bem aplicado, ele até engana. Mas isso é duro de ouvir, eu sei. E a gente precisa ser honesto com a gente. O sistema prefere 1000 vezes alguém que medita do que alguém que questiona. Prefere alguém que aceita em silêncio do que alguém que percebe onde está colaborando com o próprio apagamento. A espiritualidade que só acalma
mas não desloca, não liberta e não adapta. Talvez o maior sinal de alerta seja esse. Quando a espiritualidade começa a justificar tudo que antes te feria. Quando você mesma começa a chamar limite de ego, quando você chama posicionamento de arrogância e quando você chama desconforto de falta de evolução. Isso não é expansão de consciência, é domesticação. E Jesus nunca ensinou isso. Ele nunca ensinou a aceitar tudo em nome da paz. Ele ensinou a mudar o eixo. Mudar de eixo incomoda. Incomoda os sistemas, incomoda relações, incomoda as estruturas internas e externas. E é por isso que a consciência verdadeira não é confortável, mas ela é libertadora e dá trabalho. O inconsciente sofre porque ele não entende. O espiritualizado, ele fica acomodado, se adapta porque ele tem um discurso, mas a consciência desperta, ela não cabe mais em alguns lugares. Mas antes de passar para o próximo tópico, ainda quero falar para vocês sobre o inconsciente como uma peça-chave desse sistema. Vamos falar um pouco do inconsciente, porque ele é menos sofisticado, mas ele é extremamente útil para o sistema. O inconsciente, ele reage, ele se ofende, ele se compara, ele entra na disputa, ele busca os culpados. Nossa, ele faz um barulho, meu Deus do céu. E o sistema, ele sabe lidar bem com isso. Ele oferece várias válvulas de escape, de distração, de consumo, de conflito, de entretenimento, de excesso de informação. Esse inconsciente, ele nunca para. Ele está sempre ocupado demais para perceber. Mas aqui está o ponto interessante. O inconsciente não ameaça o sistema. Ele sofre dentro dele. Ele reclama o tempo todo, ele luta dentro desse sistema. Mas ele não muda a lógica do jogo. O inconsciente, ele quer vencer o jogo, mas ele não quer sair dele. Ele ainda não entendeu que tem um outro jogo lá fora. Porque ele quer ser reconhecido, ele quer ter razão, ele quer ocupar um lugar melhor dentro da mesma estrutura. Isso é perfeito para manter tudo funcionando. O sistema sabe que a pessoa inconsciente pode até gritar, mas no dia seguinte ela vai voltar para o mesmo lugar. Ela vai se revoltar, mas ela não vai se deslocar. Ela vai protestar, mas ela não vai mudar a forma como ela vive, como ela consome, como ela se relaciona com as pessoas e como ela se submete. Principalmente como ela se submete. O inconsciente, ele acredita que mudar o mundo é trocar pessoas, cargos e discursos. Ele não percebe que a lógica permanece intacta. E aqui entra algo ainda mais desconfortável. O inconsciente, ele se cansa bem rápido. Ele vai se esgotando emocionalmente. Ele se desgasta também com facilidade. Ele entra na desesperança. E quando ele se cansa assim, ele aceita qualquer coisa que traga um alívio momentâneo para ele. E é aí que entra a espiritualidade anestésica. Mas isso ainda é o próximo passo, porque por enquanto fica no inconsciente. O inconsciente vive de picos emocionais. Ele se move por medo, por raiva, por desejo, por carência. E o pior é que tudo que se move dentro desse inconsciente é previsível. Existe uma previsibilidade e tudo isso é controlado. O sistema não precisa ser inteligente, porque na verdade a mente já reage sozinha. Ela só observa. E talvez a ironia maior seja essa: o inconsciente acredita que é livre porque ele reage. Mas reagir não é escolher, é ser acionado de alguma forma. E enquanto você reage, alguém decide o ritmo. Enquanto você fica indignado, você se indigna, alguém organiza a estrutura. O inconsciente se sente vivo nesse conflito, mas ele continua preso à mesma lógica. E é por isso que ele não assusta o sistema, mas ele alimenta o movimento. E isso explica por que o mundo parece sempre estar em crise, sempre tenso, sempre à beira de algum colapso. Mas geralmente a estrutura está igual. O inconsciente, ele gira, ele grita, ele sofre, mas ele não sai do lugar. E é para isso que o sistema é perfeito. Bom, e agora eu quero passar para o segundo tópico, que fala do espiritualizado quando a consciência vira um verniz.
Depois do inconsciente, o sistema ele evolui, ele aprende. E o próximo estágio não é a repressão, é a espiritualização. O espiritualizado, ele não reage como inconsciente. Ele não grita, ele não explode, ele não entra em colapso. Ele respira fundo e o grande problema está aí. O espiritualizado aprende a administrar aquele conforto sem questionar a causa. Ele aprende a controlar a emoção dele, mas não investigar a estrutura. Ele aprende a elevar a vibração, mas não a perceber onde está sendo diminuído. Ele aprende a aceitar, mas não a se posicionar. E isso é um ouro puro para o sistema. Porque o inconsciente ele cria um barulho, o espiritualizado cria uma estabilidade. E é uma estabilidade que é artificial, mas é funcional. O espiritualizado começa a usar a linguagem da consciência para justificar o que antes feria. Então, ele não vai dizer mais, isso é injusto. Ele não vai dizer, isso é um aprendizado necessário. Ou, isso me violenta de alguma forma. Mas ele vai dizer, a minha alma escolheu essa experiência. Isso ultrapassa os meus limites. Eu ainda preciso trabalhar meu ego. E percebe a sutileza desse discurso. Porque o discurso muda, mas a submissão permanece. O sistema não precisa se impor. A pessoa vai se ajustando sozinha. Ela se autocorrige, ela se autocensura, ela se autolimita. E isso ela também vai chamar de evolução. O espiritualizado funcional é aquele que aguenta mais, reclama menos, se adapta melhor, aceita mais rápido e questiona menos profundamente. Porque ele é calmo, ele é educado, ele é positivo e extremamente previsível. O sistema não teme quem medita. Ele teme quem percebe onde está colaborando com o próprio apagamento. O espiritualizado muitas vezes não percebe, porque ele está ocupado demais mantendo a própria frequência. Ele confunde a consciência com o controle emocional. Ele confunde a maturidade com o silenciamento. Ele confunde paz com ausência de conflito externo. Mas a paz verdadeira não é ausência de tensão, é a coerência interna. E a coerência interna, ela muda as escolhas. Quando a espiritualidade vira apenas uma ferramenta para tolerar o que está intolerável, ela deixa de ser libertadora. E aí ela vira um analgésico existencial. E todo o sistema adora essas pessoas anestesiadas, mesmo que elas estejam sorrindo. E aqui entra um ponto crucial. O espiritualizado acredita que saiu da Matrix, porque ele não reage como antes. Mas ele não percebe que ele apenas mudou de função dentro da Matrix. Ele deixa de ser uma peça barulhenta e ele vira uma peça estável, calma, silenciosa, sorrindo. A estabilidade mantém o sistema. O espiritualizado funcional não rompe estruturas. Ele sustenta essa estrutura com boas intenções. E ele diz, não é sobre dinheiro, não é sobre poder, não é sobre estrutura. E tudo continua sendo sobre isso. Só que agora com incenso, mantra e uma linguagem elevada. E isso não é consciência desperta, é uma adaptação sofisticada. O sistema aprende rápido. É melhor oferecer espiritualidade do que repressão, porque quem acredita que tudo é aprendizado, aceita quase tudo. Quem acredita que tudo é prova, aguenta quase tudo. Quem acredita que tudo é karma, não questiona quase nada. E aqui, essa ironia mais dura. O espiritualizado funcional se sente superior ao inconsciente. É isso mesmo. Ele olha para quem sofre e ele pensa, nossa, quanta falta de consciência. Mas ele não percebe que ele está sofrendo de uma forma mais silenciosa. O inconsciente sofre, mas ele sofre gritando. E o espiritualizado sofre, mas sofre sorrindo. Então, ambos continuam dentro da mesma lógica. A diferença é que um incomoda e o outro não. E o sistema prefere quem não incomoda. E por isso essa pergunta é tão incômoda. Quem se adapta melhor ao sistema, o inconsciente ou o espiritualizado? A resposta começa a ficar bem clara. O inconsciente, ele quebra.
O espiritualizado, ele sustenta. E aqui eu quero falar da permissividade, que não é espiritualidade. Mas tem uma coisa que precisa ser dita com muita clareza, porque isso não é só um erro conceitual, é uma distorção muito grave. Existe uma espiritualidade que virou essa permissividade disfarçada de virtude. A pessoa, ela aceita tudo, ela tolera tudo, ela engole. E ela chama isso de amor, de fé, de consciência, às vezes até de educação. E vamos ser honestos, isso não é espiritualidade, isso é rendição. Rendição ao abuso, rendição à injustiça, rendição às estruturas adoecidas. E aqui eu quero ser bem direta. Isso me irrita profundamente, porque não tem nada de elevado em se diminuir. A religião e a espiritualidade foram usadas durante séculos para ensinar pessoas a aceitarem o inaceitável. Tudo em nome de um bem maior. Aceitar o sofrimento como virtude, aceitar a violência como prova, aceitar a opressão como uma vontade divina. E tem muita gente ainda chamando isso de fé. A espiritualidade permissiva, ela cria pessoas obedientes, não pessoas conscientes. Ela ensina as pessoas a não confrontar, a não questionar, a não reagir e a não se colocar. Sempre com uma justificativa bem bonitinha por cima, mas existe uma diferença brutal entre humildade e submissão. Entre aceitação e apagamento, entre fé e medo travestido de virtude. A permissividade não exige consciência, ela exige uma anulação. E o sistema adora pessoas anuladas, especialmente quando elas acreditam que elas estão evoluindo de alguma forma. Porque alguém permissível não rompe ciclos, não cria limites, não desloca as estruturas, não ameaça nada. Ela só aceita. E aceitar não é um sinal de eixo. Aceitar é um sinal de desconexão com o próprio centro. Uma espiritualidade que te ensina a aceitar o que te fere, ela não tá te levando para Deus, ela tá te afastando de você. E aqui é a ironia maior. Essas pessoas se chamam de espiritualizadas, mas elas não sustentam a palavra não. Elas não sustentam um limite, um posicionamento. Tudo vira pecado, ego ou falta de fé. Principalmente quando envolve a dignidade pessoal. Isso não é transcendência. É domesticação espiritual. E talvez seja por isso que tanta gente confunde a espiritualidade com a passividade. Porque foi treinada para obedecer e não para se alinhar. Permissividade não é amor. É medo de perder o pertencimento, é medo de ser rejeitado, é medo de sair da caixinha. E nenhuma busca verdadeira pelo sagrado começa pelo medo. Ela começa com eixo. E quando a gente fala de eixo, a gente entra no nosso terceiro tópico, que é o eixo interno. Porque quem se alinha deixa de ser permissível. Existe um ponto de virada muito claro em qualquer caminho real da consciência. E não é quando a pessoa ela aprende mais, ou quando ela fala melhor, ou quando ela parece mais calma. Mas é quando ela encontra o próprio eixo dela. E quando isso acontece, algo fica imediatamente impossível a essa permissividade que nós falamos agora. Porque o eixo, ele não negocia essa dignidade. Quem está no eixo não aceita tudo, não tolera tudo, não engole tudo, mas não por rigidez, mas por clareza. E a permissividade só existe quando a pessoa ela está completamente desconectada do próprio centro. Enquanto ela precisa de aprovação, enquanto ela teme perder o pertencimento, enquanto ela confunde o amor com a aceitação irrestrita, quando esse eixo aí aparece e isso cai. E não porque a pessoa vira agressiva, mas porque ela para de se abandonar. E aqui que é importante dizer, o eixo nasce da revolta, ele nasce da presença. Da presença que é suficiente para perceber que isso não me serve, isso não é justo, isso ultrapassa os meus limites e isso não está alinhado comigo. Essa percepção não vem carregada de drama, ela vem da firmeza. Quem encontra o seu próprio eixo não precisa explicar demais, não precisa justificar, não precisa convencer. Ela simplesmente não participa mais.
É por isso que o sistema não gosta dessas pessoas muito alinhadas. Mas não porque elas lutam, mas porque elas se retiram. Ela retira a energia completa do ambiente. E elas não alimentam jogos, elas não sustentam os abusos sutis e elas não normalizam o que adoece. E isso é profundamente desestabilizador. A permissividade mantém sistemas. O eixo desloca o sistema, te tira do meio de um lugar que não te pertence. E eu quero que você perceba a diferença. O permissível, ele aceita para não perder. Quem está no eixo aceita perder para não se perder. Isso muda tudo. Quando alguém está no eixo, as relações mudam, o trabalho muda, as escolhas mudam, os ritmos mudam. Não porque a pessoa decidiu mudar de vida, mas porque ela não consegue mais viver desalinhada. E isso não é moral. É fisiológico da consciência, porque o corpo avisa, a intuição aperta ou desperta e o silêncio interno pesa quando algo está errado. Ignorar isso passa a custar caro demais para quem tem consciência. Por isso a espiritualidade permissiva não sobrevive nesse estágio. Ela acaba quebrando. Porque quem encontra o eixo não consegue mais chamar abuso de aprendizado, chamar injustiça de prova, chamar medo de fé, chamar silêncio de paz. O eixo é simples, ele é exatamente por isso que ele é radical. Ele pergunta, isso está alinhado ou não? Isso me integra ou isso me fragmenta? Isso me expande ou isso me diminui? E a resposta vem clara. Vem sem teatro, vem sem discurso bonito, sem espiritualização da própria covardia. E aqui o ponto mais importante desse programa inteiro. A consciência real não é confortável, mas ela é coerente. E essa coerência exige perdas, sim. Perda de vínculos que só existem pela submissão, perda de lugares onde você só era aceito se você se anulasse, perda de narrativas que te mantinham pequeno, mais seguro. E quem encontra o eixo deixa de ser conveniente, deixa de ser fácil, deixa de ser moldável. E tudo isso porque não consegue mais mentir para si mesmo. É por isso que o sistema tolera o inconsciente, tolera o espiritualizado permissivo, mas entra em tensão com quem está no eixo. Porque o eixo não pede permissão, não negocia os princípios, não aceita migalhas travestidas de amor. Ele simplesmente sustenta o próprio centro e é o maior ato de responsabilidade espiritual que existe. Não é fugir do mundo, não é combater tudo, não é se isolar. É viver nesse mundo sem se dobrar a ele internamente. E quando alguém faz isso, algo muda silenciosamente ao seu redor. Não porque ele tenta mudar os outros, mas porque ele para de colaborar com quem não faz sentido. E é isso. Isso é impossível para quem é permissível. Porque permissividade é a ausência do eixo. E o eixo, uma vez encontrado, não se perde sem custo. Mas tem algo que eu quero falar sobre esse eixo, porque ele pede silêncio, ele não pede fuga. E quase ninguém conta sobre isso quando fala da consciência real. Estar no eixo não é estar confortável e muitas vezes não é nem sociável. Quando a pessoa começa a escutar o próprio centro com mais clareza, ela percebe algo completamente desconfortável. Nem todo lugar está nutrindo ela. Nem toda conversa faz sentido. Nem toda presença soma. E isso não é soberba, é uma percepção. O eixo faz a pessoa sentir o próprio corpo dela o tempo todo, sentir a energia, sentir quando algo está drenando, está pesando, está atravessando ela. E pela primeira vez ela começa a se respeitar. Isso gera alguns afastamentos. Não porque a pessoa se ache melhor, mas porque ela não consegue mais nem fingir. Fingir interesse, fingir entusiasmo, fingir conexão. Quando você está no eixo, faz você escolher melhor as pessoas. E às vezes até menos encontros, menos ruídos, menos concessões. E sim, para quem está fora, isso pode parecer um isolamento total. Mas existe uma diferença entre o isolamento por medo e o recolhimento pela lucidez. O
recolhimento acontece quando a consciência começa a ver com mais clareza o quanto certas dinâmicas são falsas, são repetitivas, são cansativas. E nesse momento, o silêncio deixa de ser vazio e passa a ser proteção. O grande problema é quando esse recolhimento vira fuga, quando a pessoa se fecha demais. Ela vai se afastando de tudo, ela vai rompendo os vínculos sem discernimento e ela confunde esse eixo com rigidez. E isso é perigoso sim, porque a consciência não é uma ruptura total com o mundo, é a relação consciente com este mundo. Mas é importante dizer uma coisa, ninguém atravessa esse estágio sem algum grau de solidão, porque a verdade ou a realidade, ela dói. Crescer dói. Dói perceber o quanto a gente se aceitou menos do que a gente merecia. Dói perceber o quanto a gente viveu para pertencer. Dói perceber o quanto a gente se calou para ser amado. E nesse ponto, o menos vira mais. Menos pessoas, menos explicações e menos convivência forçada. Isso não é frieza, é reorganização interna. Quem está no eixo aprende algo essencial. Energia é vida. E desperdiçar energia com o que não está alinhado é se afastar da própria essência. Por isso, às vezes, as pessoas escolhem não estar simplesmente no local, não ir, não participar. E não por desprezo, mas por cuidado. E aqui é importante sustentar isso sem culpa. Porque o mundo adora pessoas disponíveis, mas raramente respeita pessoas alinhadas. Estar no eixo exige escutar o coração, mesmo quando ele pede silêncio, mesmo quando ele pede distância, mesmo quando ele pede menos. Isso é difícil. Isso é difícil porque nós fomos treinados para confundir essa presença com a obrigação, com a convivência com afeto e a socialização com pertencimento. Mas o pertencimento real começa dentro da gente. Quando o eixo está estabilizado, a pessoa volta ao mundo. E não para se misturar tudo, mas para escolher melhor. E ela aprende que ela não precisa se afastar de todos, mas ela também não precisa estar em qualquer lugar. E o eixo não vai pedir isolamento, ele vai pedir verdade. E viver na verdade nunca foi fácil, mas sempre foi libertador. Porque estar no eixo não te torna confortável para o mundo, te torna verdadeiro. E a verdade nunca foi popular, mas sempre foi o único lugar onde a alma consegue respirar. E ficamos por aqui, agradeço a todos os ouvintes, sejam do Brasil, sejam do Japão, sejam dos Estados Unidos, da Austrália, do Canadá, de onde vocês estiverem. Que esse tema chegue com força onde você estiver e que possa ser um ponto de virada para o seu entendimento. Ficamos por aqui. Namastê!